Bom, vamos falar de proteína. Quando a gente come proteína, a proteína é quebrada em aminoácidos e a síntese proteica ela vai aumentar por algum período ali, né? Essa linha contínua é a síntese proteica, que é a degradação. Uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso corpo ele precisa degradar a proteína, então o catabolismo é um processo essencial para a vida, né? E em alguns momentos ele precisa sintetizar a proteína, né? Então eu faço uma refeição com proteína, a síntese proteica aumenta, a degradação diminui. Depois de algum período, a degradação está mais alta do que a síntese. Então isso é um estado anabólico, isso é um estado catabólico, e no dia a dia o meu corpo vai alterar entre esses estados. Quando eu tenho exercício físico, a síntese proteica é mais alta, mesmo várias horas depois do exercício. Então o efeito do exercício na síntese proteica, ele dura várias horas, né? Aquela ideia de que eu precisaria tomar uma proteína rápida depois do treino, não precisa, né? A janela anabólica dura várias horas. Veja, pessoal, eu posso induzir anabolismo mesmo sem exercício. Mas com exercício eu tenho um potencial maior, né? Eu já falei para vocês, né? Por exemplo, um bebê, quando ele está se desenvolvendo, ele está aumentando a massa muscular dele. Ele não está fazendo exercício para isso acontecer. Quem está fazendo isso é a nutrição e os hormônios. GH, insulina, enfim. Quando a criança entra na puberdade, né? Ela tem o estirão de crescimento, a massa muscular aumenta, a massa óssea aumenta, os órgãos aumentam. Quem está fazendo isso é a participação da testosterona e do estrogênio. Então, mas, né, por exemplo, uma pessoa quando ela está comendo muito, ela é sedentária, vai aumentar mais gordura, mas a massa muscular aumenta também, quando uma pessoa está ganhando peso, tá? Só que, obviamente, se a pessoa não tem exercício e ela tiver em excesso calórico, normalmente ela vai acumular mais gordura do que massa muscular. Então você tem anabolismo mesmo sem o exercício, tá? Mas o exercício tem um efeito sinérgico com a nutrição, né? Principalmente a musculação tem um exercício sinérgico. Então a síntese proteica ela é mais alta. Isso às vezes pode fazer parecer que seria mais interessante se eu conseguisse manter o estado anabólico o maior tempo possível aqui, né? Então parece que, se eu comesse mais frequente, não seria melhor? Parece, né? Mas comer mais frequente, se eu comer proteína mais refeições, será que eu induzo mais anabolismo? Isso não está tão claro. Por quê? Porque se eu concentrar proteína em menos refeições, a síntese proteica pode ficar mais alta por mais tempo, tá? Na aula passada eu falei, né, daquele estudo novo lá, que eles mostraram que concentraram a proteína numa refeição e a síntese proteica ficou aumentada por várias horas. Mas ainda assim, dentro da nutrição esportiva, a ideia é que seria melhor você fracionar em pelo menos 3 a 4 refeições. Quando o meu corpo sintetiza mais do que degrada, eu tenho acúmulo de proteína, que é a hipertrofia. Quando degrada mais do que se sintetiza, eu tenho perda. Então isso depende de um saldo ao longo do tempo, né? A degradação proteica, ela oscila menos, que nem aquela figura está mostrando. Quem oscila mais é sempre a síntese proteica. A síntese proteica, ela oscila mais, entende? A degradação, ela oscila menos. Tá? Então a síntese proteica, ela pode oscilar muito mais do que a degradação. Por isso que o jeito mais fácil de você perder músculo não é por um aumento de um estímulo catabólico. É pela interrupção de um estímulo anabólico. Pense um pouco. Você parar de comer. Por exemplo, ficar em jejum por vários dias. Ou não precisa nem ficar em jejum, você baixa muito a caloria da dieta. Comer 500 calorias por dia. Isso vai fazer você perder músculo. Certo? Principalmente se não fizer exercício. Mas um jeito mais fácil, mesmo que você mantenha a dieta normocalórica, um jeito que você perde músculo é parando de treinar. Você pode deixar a proteína alta e até ficar em superávit calórico. Você vai perder músculo se você parar de treinar. O cortisol aumentou por isso? Não. Você interrompeu o estímulo anabólico. Tá certo? Ó, a síntese proteica com exercício é assim, sem o exercício é assim. Então você sintetiza menos proteína sem o exercício.
Porque essa quantidade de músculo que você tem, ela é mantida por uma síntese proteica mais alta. Por quê? Porque você sintetiza mais, você degrada mais. O teu corpo ele renova a proteína. Se você tira o estímulo do exercício, a tua síntese proteica diminui. Para essa quantidade de músculo que você tem, a síntese proteica teria que ser mais alta. E quem mantém ela é o exercício. Então é inevitável você perder músculo se você interrompe o exercício. Mas normalmente você vai perceber isso depois de umas 2 semanas sem exercício. Começa a ter uma perda mais acentuada. Mas você já está perdendo, né? Tá certo? Por isso que uma pessoa... E a forma mais agressiva de perder músculo é inativar o músculo. Quando a pessoa vai para o hospital, por exemplo. Ela fica deitada. As pessoas, eu vou ficar um mês sem treinar. Como é que eu faço para não perder músculo? Você vai perder. Acontece muito quando quebra o braço. Você tem que falar para o paciente, você vai perder músculo. E o que você faz com o paciente com a dieta? Sabe o que eu faço? Você não pode ganhar gordura. Por quê? Se você perder músculo e ganhar gordura, eu tenho 2 problemas para resolver depois. Se você perder músculo e manter o percentual controlado, eu só tenho que subir tua massa muscular depois. E isso a memória muscular vai ajudar. Então, a estratégia que eu faço é... Claro, né, pessoal? Na estratégia nutricional, você pode montar a estratégia de um jeito que a pessoa tenha menos perda de massa muscular. Mas não vai... O que vai segurar o músculo mesmo é o exercício. Então, se você para, você perde alguma massa muscular, você perde. Aí vai depender de quanto tempo você ficou sem fazer exercício, né? Inclusive, se a pessoa não pode fazer a musculação, mas pode fazer aeróbio, deixa ela fazer aeróbio, né? Que fazer aeróbio é melhor do que não fazer nada, pode ter certeza. Tá certo? Então, quando a pessoa não pode treinar por algum motivo, se preocupe em manter o percentual de gordura controlado. Tá? E aceite que perder músculo faz parte se você teve que interromper o treinamento. Faz parte.